Pronto, foi. Bom dia a todas e a todos, sejam muito bem-vindos a mais um DGP Mais Perto de Você. Nesse mês de março, finalizando o mês de março, numa segunda-feira, de forma excepcional, que geralmente a gente realiza na última quarta-feira do mês, mas nesse mês nós estamos realizando hoje, no dia 31. Quero agradecer a todos vocês que aqui estão, e de modo muito especial, a participação hoje Normalmente nós temos, mas hoje a gente está contando com mais diretores gerais, diretores de ensino, diretores administrativos, pró-reitores, estão participando daqui também, desse momento. Hoje nós vamos tratar sobre o recadastramento do auxílio transporte. Auxílio transporte, que é um tema que acaba suscitando dúvidas, entre os servidores. E esse momento foi e é pensado justamente para dirimir essas dúvidas, tratar de uma forma muito mais clara, como a gente sempre faz, para que os servidores consigam entender e a gente consiga tratar da melhor forma possível essa temática. O auxílio transporte, que é algo que está previsto em lei, está lá no 8.112. Esse ano, em fevereiro, foi lançada a Instrução Normativa 71, que estabelece as orientações quanto ao pagamento do auxílio transporte. E lá Oi? Tudo bem? Acho que era o microfone aberto, mas vamos lá, vamos dar continuidade. Como eu estava dizendo, a Instrução Normativa 71, que estabelece, que traz orientações sobre o pagamento do auxílio transporte, ela foi lançada, houve algumas mudanças, e o objetivo desse momento aqui é trazer essas mudanças, que a Instrução Normativa veio trazendo para a gente, de uma forma muito clara. Acredito que vocês receberam o memorando circular número 70, que nós enviamos no dia 25, tratando sobre o recadastramento do auxílio transporte, o passo a passo, como deve ser feito, a quem deve ser destinado. Enviamos por e-mail também, para os servidores. Foi lançada também a matéria no site do IFAL, e eu já agradeço ao Departamento de Comunicação por todo o apoio que é nos dado, não só a DGP, mas a todas as áreas, para a divulgação das informações para todos nós, para que a informação chegue por todos os canais possíveis. Então, vamos aproveitar bastante esse momento, É um momento que a gente tem de tirar dúvidas. A Márcia, do DAPP, a nossa chefe de departamento de pagamento do IFAL, ela vai discorrer sobre o tema. E aí vamos alinhar, Márcia. Você prefere que as dúvidas elas sejam tiradas ao final, ou a proporção que você for explicando já pode ser tiradas as dúvidas? Eu acredito que, como é um tema único, a gente fala do recadastramento e tudo relacionado ao auxílio transporte, e as dúvidas elas podem ir sendo dirimidas durante a apresentação, então a gente deixa as dúvidas para o final. Pronto. Certo? Então, as dúvidas ficam para o final. Perfeito. Ok? Combinado, gente. Então, vamos lá. Acredito que vai ser um momento muito bom. Esse momento está sendo gravado. Hoje não vai ser possível a participação dos nossos intérpretes, porque já havia uma outra agenda, e como a gente teve que mudar, o dia do DGP Mais Perto de Você, não vai ser possível, mas aqui eu ratifico, o nosso agradecimento, a parceria que é feita entre a DGP e a PROEM, com a participação dos intérpretes, mas, mesmo eles não estando aqui, já foi feito um alinhamento de que o Aureliano, após essa gravação, ele vai fazer um resumo para ficar disponível, de uma forma mais acessível a todos os servidores, tá bom? Então, Márcia, é com você, vamos lá. E, assim, como já foi alinhado, ao final da apresentação, aí a gente vai poder tirar as dúvidas. É contigo, Márcia. Perfeito. Obrigada, Lúcia. Bom dia a todas e todos. Agradeço a participação. Lúcia, já vou pedir aqui, que eu vi que no chat estão perguntando onde vai ficar disponibilizada a gravação. Todas as gravações dos eventos DGP mais perto de você, elas ficam no site do IFAL, na parte de gestão de pessoas. Aí eu já peço para a Lúcia ou para a Bia colocar o link aqui no chat. E já começo dizendo, que a gente já teve um DGP mais perto de você para tratar
do tema auxílio transporte, né? Nesse DGP eu não trouxe todas as nuances que foram discutidas naquele outro evento, trouxe sim, mas a questão do recadastramento dessa nova instrução normativa, né? Algumas informações relevantes eu vou repetir, mas também convido quem não tiver à época, né, assistido o nosso evento a verificar lá na nossa página, porque tem muitos detalhes sobre auxílio transporte, né? Eu vou começar a apresentação aqui, só um minutinho, por favor. Quando estiverem chegando, por favor, só me sinalizem para eu começar. Sim, Márcia. Certo. Então, a gente vai falar da IN 71 de 2025, que vem substituir a Instrução Normativa 207 de 2019. Vamos falar de algumas alterações sistêmicas implementadas pelo Ministério de Gestão, né, referentes ao auxílio transporte, e vamos conversar sobre o recadastramento. Então, para iniciar, né, eu coloquei aqui a legislação principal que orienta o auxílio transporte, né? Então, nós temos o decreto 2880 de 1998, que ele regulamenta o auxílio transporte, né, dos servidores, a medida provisória 2165, que está na edição número 36, que é de 2001, que institui o auxílio transporte e dispõe sobre o pagamento dos servidores, né, do Executivo Federal. E agora, né, a mais nova legislação que a gente tem, que é a Instrução Normativa número 71, que ela é de 19 de fevereiro de 2025, mas a vigência dela é a partir de 1º de março. Então, ela estabelece as orientações contra o pagamento, né, para os servidores desse benefício. Bom, eu destaquei aqui alguns pontos que são sempre bastante importantes de falar quando a gente trata do tema auxílio transporte. Primeiro é quanto à natureza, né? Então, ele possui a natureza indenizatória, né? O que deixa claro que ele não é um salário, ele é um reembolso das despesas. Muitas vezes a gente é perguntado, né? Mas se eu vou 3 vezes por semana, não tenho direito de receber por 3 vezes? Não, tem direito de receber pelas vezes em que há o efetivo deslocamento, pois a natureza, né, desse benefício ela é de indenizar parcialmente os gastos. Por que parcialmente, né? Então, eu já entro no cálculo do valor. O auxílio transporte ele é calculado pela diferença entre as despesas efetivamente e o desconto de 6% do vencimento dos servidores proporcional a 21 dias, conforme é disposto tanto no decreto 2880 quanto na medida provisória, né? É vedado, né, a acumulação de benefício. Então, se o servidor receber qualquer outro benefício que seja para pagar despesas com transporte, ele não pode receber cumulativamente o auxílio transporte. Esse benefício, então, ele é pago a partir da declaração do servidor das suas despesas com transporte. E é devido para o transporte coletivo, ou seja, para quem utiliza transporte coletivo, excluindo o veículo próprio ou outros que não tenham essas características de transporte coletivo, como exemplo, mototáxi, táxi, Uber, todos esses meios, eles não são possíveis, né, de pagamento. Bom, e aí vamos falar sobre as principais alterações contidas na IN 71 de 2025. A primeira delas, né, é a autorização expressa do pagamento de servidores com mais de 65 anos, desde que o transporte utilizado não conste com gratuidade. Então, o sistema, ele, por todo esse período, a partir, né, de que foi divulgada a IN de 2019, ele passou a travar os pagamentos para servidores que possuem mais de 65 anos. Essa trava sistêmica, ela continua existindo,
Só que, para os servidores que comprovarem que o meio de transporte utilizado ele não conta com a gratuidade, foi orientado, então, que se faça o pagamento, né, de forma manual, através de uma rubrica específica, que não é a 951, que os servidores normalmente recebem o auxílio transporte, é a 83128. Então, essa análise ela vai ser feita pela CGP ou pelo DAPP, conforme o caso, mas existe a possibilidade desse pagamento. Também a responsabilidade principal quanto à escolha do meio de transporte menos oneroso, né? A IN 207, ela colocava essa responsabilidade prioritariamente para a área que analisava, no nosso caso, as áreas de gestão de pessoas, né? De verificar se o valor colocado, né, no requerimento é aquele menos oneroso para a administração. O que mudou? Mudou que essa responsabilidade principal ela ficou claramente para o servidor, né? Ele que é o responsável por colocar o valor mais barato, mas isso não tira, né, da gestão da pessoa a responsabilidade de fazer a análise. O que ficou também expresso de uma maneira mais clara, mais detalhada, né? Quais as responsabilidades de controle, que eles chamaram de controles objetivos, relativos à concessão do auxílio transporte. Então, no artigo 8º dessa IN, ficou colocado, né, assim como tinha nas outras, que o órgão setorial ele é responsável pela análise e validação dos requerimentos, pela concessão, pela atualização e pela exclusão do auxílio transporte, mas incluiu a realização desses controles objetivos, que são o controle do comparecimento do servidor, a compatibilidade entre os dias de deslocamentos solicitados e os dias efetivamente trabalhados, e a compatibilidade da grade horária do transporte e o tempo gasto no percurso com o horário de funcionamento do órgão e com a jornada, né, do servidor. Bom, sobre o recadastramento agora. Quais os principais objetivos, né, desse recadastramento no molde que eles estão sendo propostos agora pelo DAPP e pela CGP? Ajustar o pagamento de acordo com a média de dias de efetivo deslocamento dos servidores, uma vez que o SOLGOV ele foi modificado para permitir a inserção do número de dias. O SOLGOV, lá em 2022, ele foi alterado e ele passou da quantidade fixa de dias, de 22 dias, para a possibilidade de inserir a quantidade de deslocamentos no mês, né? Então, um servidor que só vai uma vez por semana, colocaria lá 4 ou 5 deslocamentos. E, posteriormente, o sistema foi novamente modificado e ele ficou com uma quantidade fixa de 22 dias, quando do pedido de auxílio transporte. Agora, mais uma vez, o MGI, até por uma solicitação da CGU, alterou o sistema para que seja possível colocar a quantidade de deslocamentos que são a média do mês, né? Então, o servidor ele não deve fazer o pedido por 22 dias, e sim pela média de dias em que ele tem o efetivo deslocamento. Outra necessidade, né? Atualizar a informação referente ao auxílio transporte judicial, considerando que todos precisarão de ajustes, né, em razão da mudança dos valores nos vencimentos básicos em função do reajuste. Então, a gente sabe, né, que existe um desconto de 6% que ele é vinculado com o valor do vencimento básico, e a gente vai precisar fazer o recadastramento de todos os auxílios transportes judiciais, lá no módulo de ações judiciais. Então, a gente já está aproveitando que a gente vai precisar fazer esse recadastramento para fazer a revisão a partir do recadastramento. Bom, como é que a gente se organizou, né? Organizou esse recadastramento.
os servidores que precisam realizar o recadastramento, eles foram notificados por meio do serviço de mensagens do SOLGOV, através de e-mail das CGPs, por telefone ou de forma presencial, né? Então, a gente fez realmente um controle, uma forma para que todos os servidores que precisam, eles tivessem a informação, né, de que essa notificação de que precisam fazer o recadastramento. E aí, o que vai acontecer? Se o servidor ele for notificado e ele não fizer o recadastramento dentro do prazo estabelecido, a gente vai fazer a suspensão do pagamento do auxílio transporte. E uma nova inclusão, ela só será efetuada a partir de um novo requerimento e ela vai contar a partir da data do novo pedido. Então, fazendo dentro do prazo, não vai haver suspensão do pagamento, só vai haver alteração, caso, né, tenha modificações dos valores ou qualquer outra modificação. Agora, se não for feito no prazo, a gente só vai poder voltar a pagar a partir do novo pedido. E aí, uma informação, né, que a gente ratifica, acho que é sempre bom falar, que é muito importante, né, a veracidade e a precisão das informações prestadas no requerimento de auxílio transporte, né, sobre o meio de transporte utilizado. Então, tem que ser o transporte coletivo, tem que colocar ali quais são os meios utilizados, a quantidade de deslocamento, isso é de responsabilidade do requerente. E é fundamental que essas informações, então, correspondam à realidade. E importante que a autoridade que tiver ciência de que o servidor apresentou informação falsa deverá apurar de imediato, por intermédio de processo administrativo disciplinar, a responsabilidade do servidor, com vista à aplicação da penalidade administrativa correspondente e da reposição ao erário dos eventuais valores aí recebidos indevidamente, sem prejuízo, né, das sanções penais cabíveis. Quanto à análise, né, desse recadastramento, então, a gente só vai deferir os pedidos em que a quantidade de deslocamento informado corresponda ao que normalmente é realizado pelo servidor. O endereço fornecido, né, que é o endereço do qual o servidor se desloca para o trabalho, ele tem que estar de acordo com o registrado no SIAP. Vai ser feita a análise, né, como eu falei, que a IN solicitou, da compatibilidade entre a grade horária do transporte disponível e o tempo necessário para o percurso, né, e o horário de funcionamento do órgão ou o horário de trabalho do servidor. Nos casos dos servidores que têm mais de uma residência, que se deslocam da residência que é chamada de residência habitual, vai ser feito, né, conforme orientações nos documentos do governo, o período, né, em cada uma das residências, e isso deve ser colocado pelo servidor na declaração de residência habitual. Essa declaração, ela só precisa ser preenchida por aqueles servidores que possuem mais de uma residência, para fins de comprovação daquela que se caracteriza, conforme a legislação, na residência habitual. E também não serão deferidos requerimentos, processos em que os valores informados não sejam os menos onerosos para a administração. Bom, sobre os ajustes de auxílio transporte judicial, né? O auxílio transporte judicial, ao contrário do administrativo, ele não é verificado pelo governo e pago de acordo com os dias de efetivo deslocamento de maneira automática. Porque quando tem uma decisão judicial, né, a gente sempre tem que verificar os termos dessa ação para realizar os ajustes. Então, esses ajustes, eles têm que ser feitos pela CGP ou pelo DAPP, né, no caso dos servidores da reitoria ou do Campus Avançado Benedito, e aí, na maioria dos casos, 99% dos casos, né, a gente tem que fazer o desconto quando não houver o deslocamento efetivo. Por padrão, né, as sentenças, elas são sempre proferidas no mesmo sentido, de que
possa ser feita, né, o deslocamento com veículo próprio, mas somente com os valores do auxílio transporte seria o do transporte coletivo e somente nos dias em que haja o efetivo deslocamento. Aí aqui eu coloquei um exemplo, né, de sentença de auxílio transporte judicial, em que é colocado, né, na sentença, né, que o benefício ele é para o custeio parcial das despesas, ainda que seja utilizado o veículo próprio, o valor da verba ele tem como parâmetro o custo do transporte coletivo no trajeto e as despesas, né, elas são deduzidas dos 6%, que é a parte que é devida pelo servidor, 6% proporcional a 22 dias. E aí, aqui, coloco mais uma vez para deixar bem frisado, né, que deve ser observada a frequência de deslocamento semanal. Então, pelo efetivo deslocamento, mesmo sendo judicial. Aqui eu trago, então, a alteração sistêmica, né? A principal alteração sistêmica que a gente teve foi realmente a possibilidade de informar a quantidade de dias de efetivo deslocamento, e o sistema já vai fazer o cálculo, né? De maneira automatizada do valor que deve ser pago para o servidor. A declaração, ela não mudou muito, né? A declaração de que o servidor tem conhecimento, né? De que o valor é recebido para cobrir as despesas com transporte coletivo, o compromisso do servidor de atualizar as informações, né, sempre que houver qualquer modificação, a ciência do desconto de 6% proporcional a 22 dias. E aí, assim, essas mesmas informações aqui que eu falei, elas são colocadas aí nesse termo que o servidor tem que aceitar, né, quando ele faz o pedido ou alteração do auxílio transporte. Bom, e aí vem a principal alteração, né, que vai mudar bastante a forma com que se faz o controle dos pagamentos do auxílio transporte. O MGI, ele já iniciou, na verdade, a automação dos ajustes de pagamento de auxílio transporte com base nos registros de ocorrência dos dias em que ocorreu o deslocamento efetivo. Então, a partir já desse valor de março, que vai ser recebido em março, já vai ter os ajustes a partir das ocorrências de efetivo deslocamento. Então, o que a gente vai precisar fazer? Informar o governo todos os dias, através de ocorrências, né, que são colocadas num módulo específico do CIGEP, que é um módulo de ocorrências. A gente precisará fornecer essa informação dos dias em que houve o efetivo deslocamento. E como é que a gente vai fazer isso, né? As CGPs, elas vão informar esses dados ao DAPP, que vai fazer o envio de maneira conjunta de toda essa informação para o sistema, né, do CIGEP. Então, para isso, a gente precisa das informações corretas contidas nos processos de concessão de auxílio transporte e do registro de presença devidamente homologado pela chefia. Com base nessas informações, a gente vai enviar, né, para o governo esses dias em que houve o efetivo deslocamento, e o pagamento do auxílio transporte vai ser ajustado não mais como era antes pelos afastamentos, mas sim pelas ocorrências de efetivo deslocamento. Então, por isso, né, e muito importante a gente frisar mais uma vez, não só por isso, é uma obrigação, né, do gestor homologar a frequência dos servidores até o 5º dia útil. A gente precisa, mais do que nunca, desses dados, né, corretos, analisados até o 5º dia útil, para poder, dentro do prazo da folha, encaminhar essas informações, né, para o governo. E se a gente não tiver essas informações,
servidor pode ser penalizado porque o sistema ele não vai fazer o pagamento, ele vai fazer o desconto daquele auxílio transporte, né, que foi, ele é sempre pago adiantado, e aí, como não foi verificado a ocorrência do deslocamento, vai haver esse prejuízo. Então, são essas as principais mudanças, e agora eu fico à disposição para caso alguém tenha alguma dúvida. Márcia, nós já temos algumas perguntas aqui que foram colocadas no chat, e aí eu vou lendo aqui. A Renata Coimbra foi a primeira a colocar aqui mensagens no chat, ela já levantou a mão, então, como você, eu acho que ela já pode ir perguntando, né? Renata, pode perguntar. Bom dia. Na verdade, era essa pergunta mesmo, né? São 3 dúvidas, que depois eu cheguei a colocar outras 2. Como deve proceder no caso de quem tem o exercício compartilhado, que é o meu caso, que estou em 2 campos? Como que vocês vão controlar se o efetivo exercício aconteceu? Não ficou claro para mim isso. E o meu auxílio é auxílio judicial. Eu queria saber se eu preciso, porque de acordo com o e-mail que vocês enviaram, deve abrir o processo depois que receber a notificação que é necessária. Mas no meu caso, que é judicial, eu queria saber se eu tenho que esperar esse e-mail ou se eu já posso abrir o processo. E a quem eu vou encaminhar o processo, porque quando a gente abre o processo, tem lá o destino, né? Como é que eu devo fazer? Basicamente essas 3 dúvidas. Obrigada. De nada, Renata. Deixa eu ver se eu vou lembrar aqui as 3. Qualquer coisa tu complementa aqui, eu vou respondendo. Mas sobre o processo, precisa sim abrir o processo. No caso do teu, que é o judicial, é o tipo de processo, né, de auxílio transporte judicial. A gente tem lá no guia de procedimentos todas as informações de como deve ser aberto o processo. E tem que destinar para o DAPP, porque no caso de auxílio transporte judicial, é o DAPP, né, que vai verificar. Como que a gente vai verificar o efetivo deslocamento? Pelas informações que constam no processo e pelos dias em que houve, né, a presencialidade. Então, quando é, por exemplo, judicial e como é que a gente fazia o controle antes e como vai ser agora, né? Antes, o controle ele era feito pela própria CGP bom, vou falar nos 2 casos, no administrativo e no judicial, porque no judicial vai continuar sendo igual. A própria CGP vai realizar os descontos. No caso do administrativo, o desconto ele vai ser feito pelo sistema através da verificação da não ocorrência, né, de efetivo deslocamento. Ou seja, nos dias que não tiver essa ocorrência no sistema, o próprio sistema vai descontar o auxílio transporte. O judicial vai continuar sendo como sempre foi. Então, quem vai fazer a análise vai ser a CGP. No caso de exercício compartilhado, é a CGP de exercício, né, conforme o cadastro do CIAP, que vai fazer esse ajuste. Mas, no caso, como é que eu vou cadastrar lá o dia do deslocamento? Eu ainda não entendi como é que eu vou fazer. Tem um formulário no processo que vai dizer os dias e qual é o trajeto que tu faz. Então, tu vai colocar, por exemplo, segunda eu faço o trajeto da minha residência ao campus X, e o valor é tal na ida e o valor é tal na volta. Na terça, eu faço o deslocamento para esse outro campus, e aí a gente vai fazer com base nesses valores. Tá, então você vai disponibilizar esse manual que você falou, para eu poder dar uma olhada e tentar fazer? Essas informações elas já estão disponibilizadas e públicas no guia de procedimentos do IFAO. Eu vou pedir para a Bia colocar, Bia, por favor, o link tanto do guia para o transporte administrativo quanto para o judicial aqui no chat. Tá joia, tá bom, obrigada. De nada. Tá joia, obrigada. Vamos fazer o seguinte, tem muitas pessoas que estão com a mão levantada, mas
Antes disso, o pessoal já foi colocando perguntas aqui no chat. Eu anotei os que tinham colocado. A gente responde, Márcia, as perguntas que estavam no chat antes das mãos levantadas e depois a gente dá a palavra, tá bom? O Rodrigo Raposo, ele perguntou, por que um prazo de apenas 15 dias? Os 15 dias depois da notificação, depois da ciência do servidor, acho que é isso, para o recadastramento. É um prazo que a gente entende bastante razoável, né? 15 dias, porque, na verdade, é só para colocar as informações do SOGOV e preencher um processo. Então, é pela razoabilidade do prazo mesmo. Isso. Com licença, foi que fiz a pergunta. Eu não Claro, acho Rodrigo. razoável esse prazo, não, viu? Eu recebi a notificação e ficaram muitas dúvidas, eu só estou tirando as dúvidas agora e só restam 2 dias para poder fazer essas alterações. E a gente está cheio de dúvida aqui. Eu não acho razoável. Uhum. É porque o auxílio transporte, não houve nenhuma mudança no pagamento de auxílio transporte, né? O auxílio transporte, ele sempre foi pago com base nas mesmas informações, que é as informações de efetivo deslocamento. Então, assim, a gente está aqui, claro, para esclarecer as dúvidas, bem como mesmo antes, né, desse evento, que ele teve mais o intuito de esclarecer por que está sendo feito o recadastramento, informar que existe essa nova IN, mas as CGPs, elas foram, né, a gente houve uma reunião com todas as CGPs, foi informado, né, todo o processo, e a gente já tem, né, publicado todos os guias de procedimento, então, por isso se entendeu que esse prazo, ele é um prazo razoável, já que as informações são informações que o servidor já tem, né? Disponíveis. Exatamente, disponíveis. E assim, o objetivo, apesar de, só ratificando aqui o que o Márcio já disse, apesar de já estar disponível, já essas informações já estarem disponíveis e já ter sido feitas essas orientações às CGPs, que é o ponto focal dos servidores nos campi, né? O motivo desse momento aqui, trazer essa temática, é para elucidar as dúvidas, né? E a gente entende que não é complexo para que o servidor consiga cadastrar o processo, né, dependendo no CIPAC e também pelo SOGOV. E a gente também está disponível, né? Então, assim, contem conosco, mas lembrem que as informações, todas as informações, elas estão disponíveis no site. As gravações, os normativos, todos estão disponíveis, certo? Deixa eu ver. O próximo que perguntou foi a Roselane, Campos Coruripe. Ela disse que também o processo dela do auxílio transporte é judicial, mas no SOGOV, é a pergunta dela, mas no SOGOV está como administrativo. Como posso proceder nesse caso? Ela deve preencher o processo judicial somente, não preencher nada no SOGOV. Certo, Roselane, entendido? Acho que sim, deixa eu ver aqui. Então, Márcia, assim, vamos agora para as pessoas que levantaram a mão e depois a gente volta também para o chat. Silvânia Correia. Silvânia? Silvânia, você nos ouve? Acho que ela abriu o microfone. Você nos ouve? Acho que não. Eu vou passar para o próximo, que é o professor Vitor Hugo, lá de Murici. Professor, o senhor nos ouve? Bom dia a todos e todas. Vocês estão me escutando? Sim, professor. Então, eu tenho algumas dúvidas. Inicialmente, a primeira é, quem é judicial só faz no CIPAC ou faz nos dois? Só faz no CIPAC. Certo. Outra é, o desconto é proporcional a 22 dias, mas o pagamento é proporcional às idas ao campus. É isso? Isso, exatamente. O pagamento, ele é proporcional ao efetivo deslocamento. Mas o desconto é relacionado aos 22 dias 22 que seria. dias. Certo. E aí, para quem é do PGD, o próprio servidor faz o registro no sistema, correto? Correto, a chefia homologa. Quem não é no PGD, então a chefia, que no caso
Por exemplo, eu sou coordenador, também estou como coordenador, e aquele servidor que se desloca, tem auxílio transporte, mas não tem no PGD, eu vou ter que informar as ausências desse professor. São informadas as presenças. As presenças. Certo. Então, é como se fosse um controle de registro de frequência, né? Vamos dizer, um ponto eletrônico de forma... Ele não é um ponto, mas é uma presencialidade. Uhum. Aí, o que eu pergunto é por quê? O seguinte, a gente tem casos de professores que, vamos dizer que ele informe lá a média de... Porque, assim, no processo ele vai colocar uma média, né, de deslocamento Isso. semanal, né? Vamos dizer que ele coloque 12 dias, né? Que seriam 3 dias por semana, mas em determinadas semanas, aí quando ele desloca mais, aí a coordenação informa esses dias a mais que ele se deslocou, correto? Na verdade, deve ser informada todos os deslocamentos, não os a mais, né? Todos os deslocamentos têm que ser informados, porque o que o sistema faz? O que ele fazia e o que ele vai fazer agora? Antes, ele descontava quando haviam afastamentos, faltas ou qualquer afastamento, né? Hoje, ele vai recalcular e ajustar conforme o efetivo deslocamento. Então, o servidor colocou lá 12 dias, mas ele foi 10. O sistema vai descontar 2 dias. Ele colocou lá 12 dias, mas ele foi 15, o sistema vai pagar 15 dias. Eu não tenho que informar os a mais, eu tenho que informar todos os dias que ele teve deslocamento. Certo. Então, isso é feito mensalmente. Mensalmente. Certo. A coordenação informa para a CGP abastece o sistema. Isso, perfeito. Aí a minha dúvida é, no CIPAC, eu preciso incluir o meu processo judicial ou vocês têm acesso a eles? A gente tem. Certo. Obrigado. As dúvidas eram essas. Certo. Próximo. A Silvânia disse que o microfone não estava funcionando. Silvânia, você quer digitar aqui a sua dúvida? Deixa eu ver se ela está digitando. Vamos fazer o seguinte, enquanto ela digita, tem o próximo, e aí a gente vai... Acho que é Josenildo. Josenildo? Oi, tá me ouvindo? Sim, pode falar. Márcia, então, a minha dúvida é, o pessoal que no meu caso, né, tá com licença para horário especial de estudante, então certamente eu vou ter que fazer essa mudança lá, né, para 2 dias, não é isso? Isso. Então vai ter uma alteração, né? Isso. De 3 para 2. Né? Aí, obviamente, também isso vai incidir no valor no final do mês, né, que vai ser inferior. A minha dúvida é com relação à atualização dessa tabela, porque, por exemplo, há 9 anos, o valor do transporte de Arapiraca, onde eu moro, para Penedo, era 10, 12 reais por aí. Mas hoje está de 22 reais. E essa atualização ela nunca foi feita. Né? Então, eu recebi em cima, por exemplo, do valor de 10 reais há 9 anos, quando eu entrei no IFAL, mas hoje são 22 e nem o IFAL, nem eu entrei em nenhum processo. Acho que muita gente vai deixando passar, e o valor dessa passagem vai aumentando, e a gente vai deixando para lá e termina a gente sendo prejudicado também. Né? Uma dúvida era essa atualização automática, a gente não tem não teria uma maneira mais prática de, por exemplo, o IFAL ter acesso a essa tabela da ASAL e ir atualizando, ou a ASAL entrar em contato com o IFAL, isso ser feito de uma maneira mais prática, para a gente não precisar ficar entrando com o processo? Não, na verdade, a maneira correta é essa, né? A responsabilidade quanto à atualização dos dados de auxílio transporte, ela é do servidor. Então, qualquer mudança que haja, é responsável, seja a mudança de campus, seja a mudança de local de residência, de valor do auxílio transporte, de quantidade de deslocamento, a responsabilidade de informar isso à gestão de pessoas é do servidor, porque é muito mais fácil o servidor saber das alterações, né? Já que ele que sofre essas mudanças e informar
do que a gestão. E, além disso, é o que as próprias normativas, né, dizem. Então, assim, mesmo que a gente saiba que haja alteração do auxílio transporte da Arsal, por exemplo, a gente acaba ficando sabendo ou junto ou depois do servidor, porque às vezes demora a atualização do site, a gente não, né? Então, assim, e realmente a responsabilidade é do servidor. Assim que é feito, o administrativo é muito rápido, né? Assim que a gente defere, ele já muda o valor. Porque o que me parece o que me parece é o seguinte, que depois dessa atualização, eu acho que apesar de diminuir um dia, porque eu estou com horário especial, eu acredito que o valor vai aumentar. Porque Sim. a passagem também duplicou, né? Outra dúvida que eu tinha, Márcia, hoje, dia 31, acho que muitos de nós aqui, no meu caso, eu não estou no campus agora, né? Aí, quando a gente for fazer a atualização hoje, não vai precisar de algum documento que a gente precise recorrer, alguma declaração, algum documento. A gente fora do campus, a gente vai conseguir fazer isso hoje, sem precisar de nenhum documento? Vai sim, porque os documentos, eles são todos documentos eletrônicos no CIPAC. A última dúvida agora. Documento físico. Certo. A última dúvida você comentou aí, Márcia, que a gente vai lá e coloca o valor que é pago de passagem de deslocamento de casa, né, até o IFAL e tudo mais. Então, o que acontece? Aqui em Arapiraca, nós somos um grupo de mais ou menos uns 5. Né? Aí, da nossa residência para o ponto da van, por exemplo, não eu, mas muitos dos meus colegas vão de mototáxi, por exemplo. Né? Vão de Uber até o ponto da van, né? Aí, às vezes, por exemplo, pagam R$8, outrora pagam 5, outrora pagam 10. Eu estou só dando um exemplo, porque eu não tenho os valores corretos. Aí, de lá, é que eles pegam o transporte da Assal e vão até Penedo, né? Chegando em Penedo, lá do ponto da van, pegam outro transporte, um mototáxi, um Uber, seja lá o que for, para chegar até o campus. Aí você disse que a gente deve colocar lá esse valor, mas como é que a gente vai fazer isso sem ter documentos que comprovem, tabelas? Então, um mototáxi hoje cobrou R$4, amanhã o outro cobra 8. Como é que a gente vai fazer isso? E Na verdade, todos esses meios de transporte, né, que tu colocou, mototáxi, Uber, táxi, eles não são transportes coletivos, não existe previsão para pagamento dessas despesas, né? Somente do transporte coletivo. Então, mesmo que isso seja requerido, a gente não pode pagar. A gente vai pedir o ajuste do requerimento, porque não, por falta de previsão legal mesmo. Entendi. Então, a gente só pode colocar o valor somente da tabela da Assal. Perfeito. Entendi. Obrigado. De nada. Pronto. O próximo é o Yuri, Campsatuba. Yuri, está nos ouvindo? Bom dia, sim. Vocês conseguem me ouvir também? Bom dia, sim. Bom dia a todas e a todos. Márcia, eu gostaria de, por gentileza, pedir, só por uma questão mesmo de eu conseguir organizar meu pensamento melhor, né? Como você sabe, tenho um TDAH. Se você pudesse anotar aí minhas dúvidas para responder todas ao final, em vez de responder na medida que eu for falando, eu agradeço bastante. Tranquilo. Bom, me identificando, né? Sou Yuri, técnico administrativo do Campsatuba e sou atual presidente do Sindicato FAO. Eu tenho alguns questionamentos, algumas proposições também para apresentar. Em primeiro lugar, queria dizer que consenso, né? Todos aqui, eu acho que tem acordo em relação a isso, de que de fato eticamente questionável, né, o servidor estar recebendo auxílio transporte relativamente a um dia em que ele não faz efetivo deslocamento para o local de trabalho, pensando, né, no teor finalístico, digamos assim, desse tipo de verba que nos é pago. Por outro lado, a gente não pode ignorar também que existem várias outras questões eticamente, moralmente e legalmente questionáveis na perspectiva oposta. Por exemplo, Lúcia, se tu puder, por gentileza, desativar teu microfone, que está ativado, aí deu umas interferências aqui. Obrigado. Por exemplo,
Começando por essa questão da própria tabela da ARSAL, que muitas pessoas já falaram aqui e todo mundo sabe que são tabelas com valores desatualizados e a tabela dos horários também com horários muitas vezes incompatíveis com a realidade que é praticada, né, do transporte coletivo complementar, das vans, etc. Então, já foi dito e repisado aqui que é a obrigação do servidor individual obter, né, essa comprovação, esse documento que diga os valores, etc. No entanto, eu queria propor, porque não há nenhuma vedação a cumprimento dessa proposta e todo mundo vai sair beneficiado, que o IFAL, enquanto instituição, oficie a ARSAL para solicitar uma tabela com os valores atualizados, efetivamente praticados pelos transportes coletivos complementares em todo o estado. E também uma tabela com os horários atualizados de todas as vans, transportes complementares, de todas as linhas que são regulamentadas pela ARSAL. Então, a primeira proposta que eu queria apresentar, que o IFAL, isso não custa nada ser feito, solicite oficialmente, formalmente, a ARSAL essas atualizações e disponibilize para a categoria. Primeira questão. Em relação a outra questão também que queria apresentar, que também é bastante questionável, né? Por mais que tenha sido apresentado aqui também, a forma como isso se encontra escrito explicitamente na instrução normativa, mas é no mínimo injusto que o desconto ocorra com base, o desconto de 6%, com base no salário que corresponde aos 22 dias em média de trabalho efetivo, e, no entanto, o pagamento corresponda só a uma parte desses dias, né? Então, o desconto deveria ser minorado, proporcionalmente também, né? Se vai pagar o auxílio transporte só relativo aos dias de efetivo deslocamento, o que é razoável, o desconto deve ser feito em cima de uma base de cálculo que corresponda também só aos dias de efetivo deslocamento. Uma outra questão também relevante é a seguinte, sobre o ponto especificamente docente, né? A Márcia até chegou a falar aí que não é um ponto, é um controle de presença. Sim, pode-se dar o nome que quiser, mas não deixa de ser um ponto, um controle da assiduidade, da presença, da frequência ao campus, que é a mesma coisa, a mesma finalidade, a mesma função do ponto de maneira geral. E, como se sabe, né, foi uma das conquistas da nossa greve do ano passado, o fim do ponto para os docentes, né, de qualquer forma de ponto. E isso ainda não foi implementado de forma injustificável, inclusive pelo governo federal, mas será implementado a qualquer momento. Já está aí há mais de 4 meses na Casa Civil para ser enviada a alteração, para ser publicada a alteração do decreto 1590 de 95. Portanto, assim, o ponto docente vai ser extinto e como é que vai ficar a situação? Porque o IFAL vai ser proibido de estabelecer qualquer controle de pontos para os docentes. Então, não importa que seja especificamente para a finalidade de pagar o auxílio transporte. Isso seria uma forma de burlar o acordo de greve e fazer paralelamente um ponto, por mais que o acordo de greve e a mudança no decreto liberem os servidores docentes disso. Aí fica esse questionamento também. Outro questionamento é o seguinte, o prazo que foi dado, que eu concordo totalmente com o colega que falou que é irrazoável, é especialmente irrazoável para as pessoas que estão em licença. Uma colega falou aqui no chat agora há pouco que está em licença maternidade. Por mais que seja algo, em tese, simples, é só preencher umas coisas ali no aplicativo, passar as etapas e concluir. Uma mulher que está numa licença maternidade, que está no puerpério, ela está licenciada para se dedicar integralmente ao seu filho ou filha, e não pode perder 10 minutos que seja com assuntos do trabalho, porque ela e qualquer outra pessoa que esteja licenciada do trabalho, por motivo de saúde, especialmente também, ou outros motivos, não devem ter por que se atentar a esse prazo tão exíguo que foi dado. Outra coisa que eu queria ainda pontuar e perguntar é o seguinte, em relação aos horários de funcionamento dos campi e os horários de trabalho que os servidores precisam cumprir para garantir o atendimento ao nosso público. Muitas vezes, para garantir esse seu horário de trabalho e o atendimento aos nossos estudantes, os servidores precisam sair do campo no horário que não tem mais van. E foi enviado um memorando aos servidores, quase que num tom de ameaça, informando que vai haver auditoria, que o IFAL vai auditar todo mundo que recebe auxílio de transporte. Então, esse servidor que tiver
se virando, dando um jeito de sair do campus na hora que precisa sair para atender as pessoas, ele vai ser prejudicado, ele vai sofrer um processo administrativo disciplinar, ele vai ter descontado o seu auxílio de transporte porque ele está fazendo das tripas coração para conseguir atender o nosso público? Essa é uma outra pergunta que eu queria fazer também. Ainda uma pergunta que eu queria fazer é a seguinte: o servidor que tem auxílio judicial e, eventualmente, perde esse prazo de recadastramento. O servidor tem auxílio judicial, tem uma decisão judicial transitada em julgado garantindo auxílio transporte para ele. Mas porque ele perdeu esse prazo administrativo do IFAL, a decisão vai passar a ser descumprida pelo IFAL? Essa é outra dúvida que eu queria que fosse tirada. Aliás, a própria Instrução Normativa número 71, ela, ao que me parece, pela leitura que eu fiz, ela é feita na contramão do que as decisões judiciais garantem. As decisões judiciais garantem, é verdade, tendo como base de cálculo o transporte coletivo, mas elas garantem o recebimento de auxílio transporte justamente por quem usa carro particular. Esse é o teor de quase 100% das decisões judiciais. Elas garantem que, mesmo usando o transporte particular, você tem sim direito ao auxílio transporte. E a instrução normativa, ela fala expressamente aqui justamente o seguinte, que é vedado o pagamento de auxílio transporte nos casos em que o servidor utiliza veículo próprio. Ou seja, é uma instrução normativa que não foi feita para atender esse tipo de situação, portanto, não faz sentido o IFAL dar um jeito, me parece, de tentar adaptar essa instrução normativa, que tem essas várias nebulosidades em torno dela, para o caso também dos servidores que recebem auxílio transporte judicialmente. Aí, por fim, eu queria deixar uma última proposta, baseada no seguinte, assim, me parece que o caminho que o IFAL está adotando, de seguir recomendações de órgãos de controle e seguir cegamente uma medida, um ato normativo infralegal, mais uma vez isso se repete, ora é uma instrução normativa, ora é um decreto que parece que a gestão do IFAL decide cumprir de forma assodada, precipitada, tem um mês, ou menos de um mês, porque fevereiro é um mês mais curto, teve muito feriado, então que a instrução normativa foi publicada no dia 19 de fevereiro, então um mês depois o IFAL já está implementando a partir de uma interpretação mais prejudicial, bastante prejudicial em vários sentidos, essa instrução normativa, tendo esses vários questionamentos em aberto, toda essa nebulosidade pairando sobre isso. E mais uma vez, seguindo instruções dos órgãos de controle, como se fossem decisões judiciais, sem colocar em debate com os servidores exatamente qual é a função desses órgãos de controle, e sem dizer que é possível também se contrapor ao que os órgãos de controle, muitas vezes sem um embasamento devido, propõem. A gente já fez isso no IFAL quando a gente conseguiu vencer a batalha pela garantia da flexibilização da jornada de trabalho, mesmo na contramão de uma recomendação absurda da CGU. Só para resgatar esse exemplo de que é possível não necessariamente seguir tudo conforme os órgãos de controle apontam, porque muitas vezes não faz sentido para a realidade do nosso órgão. Então, eu peço, né, que o IFAL não cometa o mesmo erro que cometeu com o envio dos nossos aposentados e pensionistas para o INSS, pela pressa, pelo assodamento, pela precipitação, e aí hoje estamos numa luta absurda, assim, numa luta hercúlea, para tentar retornar para o IFAL, porque lá na frente se percebeu que foi um erro crasso. A própria gestão teve que admitir que foi um erro grosseiro ter enviado nossas aposentadorias de pensões. Então, que o IFAL não cometa o mesmo erro, porque senão, inclusive, vai estar pedindo para vir uma chuva de decisão, de ação judicial contra o próprio IFAL. Todo mundo vai solicitar auxílio transporte agora pela via judicial, porque vai estar sendo prejudicado por uma interpretação totalmente prejudicial de uma norma, inclusive, cuja legalidade é questionável, porque é uma norma. Os direitos dos servidores observam o princípio da legalidade estrita. Então, um direito só pode ser instituído ou retirado ou obstacularizado mediante lei em sentido expresso, em sentido estrito. E aí vem uma norma infralegal, uma instrução normativa, para criar obstáculos ao exercício de um direito que não existem na própria lei. Portanto, eu proponho que o IFAL, no mínimo, suspenda esse procedimento que está adotando agora, suspenda esse processo de recadastramento para adaptação a essa instrução normativa absurda e
debata com a categoria, realize audiências públicas e questione esses questionamentos que eu levantei aqui, envie para o governo federal, para que todos sejam sanados por escrito, e depois que todos esses questionamentos forem respondidos, porque está claro aqui que a própria reitoria não tem resposta para todos esses questionamentos, ou a resposta é a pior possível para o servidor, mesmo havendo alternativas. Então, depois que tudo isso tiver respondido, aí a gente volte a debater isso no IFAO, e aí sim, depois de tudo isso esclarecido, qual é a interpretação mais correta da instituição normativa, com pareceres especializados também da parte da assessoria jurídica sindical, que nós já solicitamos, aí sim o IFAO volta a debater isso, e não cometa o mesmo erro que já cometeu outras vezes, não haja com assodamento, pressa, sempre em prejuízo dos servidores. Era isso, muito obrigado. De nada, Yuri. Vamos lá, então. Sobre o primeiro ponto, né, que é o IFAO, que o IFAO oficia a ARSAL, solicitando, né, a tabela de valores e de horários. Em outro momento, né, acho que foi até uma solicitação dos servidores de que o IFAO fizesse realmente esse ofício à ARSAL, e nós fizemos, né, e solicitamos a tabela de valores e horários. E a resposta que nós obtivemos da ARSAL naquele momento, o que não impede que a gente faça novamente, né, a solicitação, é de que os horários e os valores eram os constantes no site, disponibilizados no site da ARSAL, certo? Mas isso não impede que a gente faça novamente, acho que a gente pode sim fazer. O segundo ponto que foi colocado, né, sobre o desconto dos 22 dias, proporcionais a 22 dias, né, que é o que consta tanto no decreto 2880, quanto na medida provisória 6165. E aí, eu acho que cabe até historicizar um pouco, né, como isso aconteceu e como se deveu esse valor e por que esse percentual, né, quando o servidor recebia o auxílio, o vale, né, transporte, ainda na época que não era o dinheiro, era o vale, a cobrança ela era a partir de 6%, então, do vencimento básico do servidor. Então, tudo que ultrapassava de 6% do vencimento básico do servidor poderia ser pago pela administração, o que fosse inferior a isso, não. A própria CLT, né, ela tem esse pagamento do transporte, só o que exceder 6% do vencimento do servidor. Por quê? Porque é o que se considera, e aí não é uma consideração minha, é da lei, né? Nem estou discutindo a lei, porque não cabe. Se na lei diz que é 22 dias, entendo que a gente tem que cumprir o que está escrito. Mas apenas para fins de historicizar, é isso realmente que acontece, né? O que entende-se que 6% é o valor que cabe ao servidor ou ao trabalhador pagar. Quanto à questão do controle docente, né? Isso foi uma discussão dentro dos próprios plantões de dúvida com o MGI, né? Alguns servidores colocaram, alguns servidores até de órgãos que já têm esse controle de frequência dispensado, né, dos seus trabalhadores, como as universidades e outros. E aí, qual foi a resposta do MGI? E essa não necessariamente é a minha resposta, eu entendo que a partir do momento que os nossos servidores também estiverem, né, formalmente dispensados, a gente pode refazer essa discussão, mas a resposta dada pelo MGI em reuniões é que a frequência é diferente da presencialidade. E para o pagamento de um benefício que ocorre a partir de um efetivo deslocamento, a gestão precisa saber que houve aquele efetivo deslocamento. Então, precisa haver um documento que diga a quantidade de dias em que houve esse deslocamento, né, para que se possa pagar esse benefício. Então, essa não é a minha explicação, a explicação que foi dada pelo Ministério. E aí, assim, acho que cabe discussão, né, a partir do momento que os nossos docentes forem dispensados, e aí a gente vai precisar realmente de uma resposta, de uma análise técnica, né, de se é possível
ainda assim cobrar esse registro de presencialidade. Quanto ao prazo de 15 dias, né, para os servidores que estão em licença, como é o caso da licença gestante, né? Servidores que eles estão em licença, eles não estão recebendo o auxílio transporte, ou eles estão sendo descontados de sua totalidade, né? E, obviamente, esses servidores, a partir do seu do momento em que regressarem, eles terão o prazo, né, para fazer a sua atualização do auxílio transporte. Quanto à questão do memorando que foi enviado, né, não foi a intenção, né, fazer ameaças aos servidores, e sim colocar a importância desse processo de recadastramento e do correto pagamento do auxílio transporte. Até porque a gente recebe bastante dúvidas, bastante perguntas, então, realmente para esclarecer, assim como foi pedido, né, até por próprios servidores, no PGD, por exemplo, que se fosse feita auditorias, que se fosse verificado, e aí, numa auditoria, não é verificado somente se o servidor está recebendo certo, se está recebendo errado, é verificado todo o procedimento. Então, o procedimento administrativo também é verificado, os nossos manuais, as nossas informações para CGPs, se está sendo feito. Acho que é uma discussão bastante grande, né, que eu já escutei em diversas reuniões que a gente teve com diferentes campi, que as coisas não estão sendo feitas de uma forma padronizada, que o que é feito em um camp não está sendo feito no outro, não está sendo observado. Então, toda essa análise de procedimentos, ela faz parte também do processo de auditoria, que eu entendo ser um processo bastante importante para que a administração haja com correção. Referente à última questão. Não, vá, desculpe, você termina aí, eu quero só complementar uma informação. Referente ao auxílio judicial, né? Como eu informei, o auxílio judicial, ele é um auxílio que ele demora, né, para a gente conseguir recadastrar ele, né? A gente tem que fazer um recadastramento dentro de um sistema, num módulo de ações judiciais do SIGEP, passa pela análise do MEC, pela aprovação do orçamento do MEC, depois passa pelo MGI, o MGI normalmente demora um tempo bastante grande, né, até fazer esses ajustes. Márcia, seu microfone fechou. Desculpa, acho que eu bati aqui com a mão. Falando com a mão junto, né? Qual a importância que a gente entendeu de fazer o recadastramento do auxílio transporte também nesse momento? Que vai ser implementado, né, os novos valores, as novas tabelas. Então, a gente vai precisar já fazer o ajuste do auxílio transporte. Por isso, a gente decidiu fazer tudo junto. O recadastramento, ele é necessário para que a gente verifique a correção. Então, já que a gente já vai ter que fazer a correção, a gente já faz de todo o processo conjuntamente neste momento. Eu acho que são esses os pontos que eu anotei. Pode complementar, Lúcia. Eu gostaria de trazer aqui algumas informações, alguns pontos para deixar isso muito claro. Assim, nós somos aqui 183 pessoas nessa sala. O problema do auxílio transporte e as dúvidas que existem não é uma coisa só do IFAL. As regras que estão na instrução normativa, que a gente sempre busca colocar no nosso guia de procedimentos, em momentos como esse aqui, não é algo que é do IFAL e não é algo que é inventado por nós. Vocês sempre têm consciência disso, acredito, todos que aqui estão. Nós tentamos ao máximo levar a informação para o servidor, seja ele pelo site, pelo e-mail, por memorando, porque para que não haja em nenhum momento a interpretação de que o servidor ele não foi informado. Muitas vezes a gente, como servidor, a gente pode não se inteirar de tudo que acontece na instituição, mas nós temos obrigação de publicizar da melhor forma possível.
cada um entende, né, a sua parte e a forma de trabalhar. A forma que nós buscamos trabalhar é essa, trazer a informação da melhor maneira possível para todos nós. Muitas vezes a gente pode não concordar com o que nos é determinado em lei, mas o nosso papel quanto servidor é cumprir o que a lei determina. E nós não podemos fazer diferente. Quando a gente busca cumprir o que está ali previsto, nós sempre nos reunimos, conversamos com a nossa procuradoria, buscamos informações com outros institutos federais, trocamos experiências para a gente buscar fazer da forma acertada. Eu penso que, por mais que as pessoas que têm consciência entendam isso, mas eu preciso também ratificar esse nosso compromisso, certo? E, assim, nunca, jamais é pensado e feito de uma forma apressada, assoberbada e com o objetivo de prejudicar. O objetivo não é esse, certo? E, assim, eu gostaria de aproveitar o momento que nós contamos com a presença aqui da auditoria. Nós temos, além da Marília, que é a nossa auditora-chefe, nós temos também a equipe da auditoria, alguns auditores estão aqui. E eu acredito muito no compromisso que a auditoria interna tem com o IFAL. A Márcia colocou de forma muito acertada e feliz o porquê da auditoria. A gente já ouviu essa questão de dizer, tal CGP, tal campus age de tal forma com o auxílio transporte, outro age de tal maneira, de uma forma diferente. Então, é importante que a gente uniformize isso. E aí, acreditando nesse trabalho da auditoria, nós convidamos, né, os auditores para aqui estarem, e eu penso que é importante uma fala da Marília, para que realmente esclareça o porquê dessa auditoria, de uma futura auditoria. Aí eu passo a palavra para você, Marília, para que você possa complementar essas informações aqui, tá? Obrigada. Obrigada, Lúcia. Bom dia a todos e a todas. Bom, pessoal, só fazer aqui uma fala rápida, né? Eu vi que tem muitas dúvidas aí no chat, né? Muita gente querendo falar ainda, só para esclarecer aí a questão da auditoria que foi citada, né? Agradeço o convite da Lúcia, principalmente por participar desse momento, até para fazer esses esclarecimentos. A auditoria interna, e aí eu vou falar só da auditoria interna, porque eu desconheço algum trabalho que esteja ou que vá ser realizado pela auditoria externa, que no caso é CGU e TCU, sobre a temática esse ano. A auditoria interna incluiu, de fato, essa temática no nosso planejamento anual, né, o PAIN, que alguns que participam do Consul já devem ter escutado falar desse documento, incluiu essa temática a pedido da gestão. Quando a gente faz o nosso planejamento dos assuntos que vamos auditar, fazemos uma consulta à comunidade acadêmica, né? Alguns também já devem ter participado da consulta, a gente coloca no site, a gente divulga nos grupos de WhatsApp, manda por e-mail, e fazemos também uma consulta à gestão. A indicação da gestão foi que avaliássemos, analisássemos esse processo, né? Como a Márcia bem disse, a auditoria ela não audita pessoas, ela audita processos. Como é que a gente faz essa auditoria? A gente verifica se as etapas do processo estão sendo realizadas em conformidade com o que a norma indica e se os resultados estão sendo alcançados da forma que o IFAL pretende. Se há controles suficientes, se há comunicação adequada à comunidade acadêmica de como aquele processo vai acontecer, né? O fato de hoje, esse momento está acontecendo, já é um bom indicativo de que essa comunicação está acontecendo de alguma forma. Então, tudo isso é verificado pela auditoria, que ao final ao final da realização desse trabalho, consolida num relatório os achados, né, o que a gente encontrou que estava conforme ou não, e aponta para a gestão o que deve ser ajustado, né? Inclusive buscando padronizar, como a Lúcia disse, essas diferenças que existem entre os campi de tratamento mesmo, né? A norma é única, mas essas diferenças de tratamento, no que for possível, padronizar, né? Que a gente sabe que tem as particularidades, as peculiaridades que a própria legislação permite, né? Que haja algumas concessões, alguns ajustes dentro da norma. Então, o papel da auditoria é esse, né? A gente não vai verificar se alguém está cumprindo ou não está cumprindo individualmente, não. O trabalho de auditoria, que inclusive ainda vai ser planejado individualmente, né? A gente sabe que vai realizar nessa temática, mas a gente não sabe exatamente ainda
como é que vai ser realizado esse trabalho, o prazo, o período que a gente vai analisar, a gente ainda não sabe, porque a gente ainda não começou esse processo individual, da auditoria individual, mas, de fato, a gente vai realizar. A gente vai realizar e essa discussão, se a gente vai realizar ou não ainda, vai para o Consulp, inclusive, né? O nosso país que ainda não foi discutido e apresentado no Consulp. Então, não só essa temática, mas muitas outras também vão ser discutidas lá no Consulp, e aí eu já deixo o convite que vocês participem lá para verificar. A gestão julgou que fosse uma temática importante para o IFAO padronizar e ajustar, né, aperfeiçoar, vamos dizer assim, os seus controles, os seus processos, os seus normativos. O IFAO julgou assim, a gestão do IFAO julgou assim como a comunidade acadêmica também julgou outros processos, outras temáticas. Então, quanto mais participação tivermos nesse momento, melhor, mais importante. Né? Só para esclarecer, de qualquer forma, a gente se coloca à disposição lá na auditoria interna para explicar como é que a gente realiza o nosso trabalho e explicar por que cada uma dessas temáticas foi escolhida. Né? Eu vou até deixar aqui no chat o link do nosso PAENC desse ano, que já está, vamos dizer assim, ad referendo, porque a gente precisava começar a trabalhar, mas que deve ser apreciado e melhor discutido na próxima reunião do Consul. Desde já permaneço aqui na reunião, também se tiver alguma outra dúvida específica, direcionada para a gente, também faço questão de esclarecer e, enfim, só explicando melhor, assim, como é que funciona e tranquilizando que o nosso objetivo não é perseguir, procurar, nem punir ninguém, abrir processo. A gente sequer tem o poder, vamos dizer assim, a competência de abrir processo administrativo contra ninguém, né? A auditoria não faz isso. A auditoria procura aperfeiçoar os processos, verificando se há conformidade ou não deles com as normas, com a lei. Muito obrigada pela atenção de todos, estou aqui à disposição de vocês. Muito obrigada, Marília. Muito obrigada mesmo. Vamos fazer o seguinte, gente, tem mais algumas mãos levantadas, nós vamos seguindo, Márcia, com as perguntas, só que a gente vai poder ficar até meio-dia, certo? As dúvidas que não forem sanadas podem ser deixadas no chat, e a gente vai ser lançado perguntas e respostas, tá? A gente não tem como se estender, mas todas as perguntas, todas as dúvidas que ainda pairarem, a gente se compromete em disponibilizar, como a gente sempre faz, tudo fica na página do IFAO, lá na parte da gestão de pessoas, tá? Deixa eu ver aqui quem é o próximo. Rosa Maria levantou a mão. Rosa? Oi, bom dia. Não estou ouvindo você. Bom dia, Rosa. Bom dia. Minha dúvida, sim, você já falou, mas eu fiquei... Quer dizer que quem utiliza o seu carro para ir trabalhar não vai ter direito ao Vale Transporte? Eu entendi isso. O auxílio transporte, ele sempre foi administrativamente apenas para a utilização de transporte coletivo. Quer dizer que a gente tem que entrar judicialmente. Se a intenção for utilizar veículo próprio, o único meio possível é através de auxílio judicial. Pronto. Tá certo. Ok. A próxima é Fabiana. Fabiana Menezes. Oi? Você consegue me ouvir? Sim, agora... Bom dia, Fabiana, sim. Isso. Eu acho que vai ter um problema, porque a gente está transmitindo aqui no campus. Rodolfo, tem como você baixar lá? Aí ninguém vai... Não sei como é que eu faço. Pronto, será que assim é melhor? Né? Aí depois retoma. Bom, eu vou falar um pouco mais alto para ver se o pessoal aqui do auditório ele me ouve. Eu estou aqui na tentativa de juntar as minhas dúvidas, mas também porque eu gostaria de dizer algumas palavras. Veja, como é que a gente se reúne nesse momento aqui na nossa Semana Pedagógica? Veja, e aí a gente ouve da reitoria que o pessoal da reitoria definiu que 15 dias considerou que seria um prazo razoável. Mas aí,
prazo razoável, sob que ótica, né? Foi consultada a realidade dos campi? Como é que vocês analisam que nós que estamos aqui na ponta, né? Nós que estamos distribuídos aí pelo Estado, realizando atividade, sim, né, que é a atividade dessa instituição, e que muitas vezes encontramos dificuldades no cotidiano, como, por exemplo, tabelas desatualizadas. A Rosa, que foi a servidora que falou há pouco, não a conheço, mas veja, ela teve uma dúvida e o que foi passado aí para ela não foi a resposta correta. Não é, você tem um carro, imediatamente você perde o direito de solicitar. Não é assim o entendimento judicial. Eu tenho um carro. Eu recebo com base na tabela do transporte que é oficial dentro do município onde eu atuo. Se aquele recurso que eu vou receber, eu vou pegar o transporte ou eu vou colocar de gasolina no meu carro, o juiz que me deu o direito, ele não questionou isso aí, não. Então, gente, eu acho que o uso correto das palavras evita aborrecimentos e, inclusive, estresse. Nós não recebemos uma ajudinha, nós recebemos porque é nosso direito. É um direito. O juiz que assinou lá o meu auxílio, eu recebo judicialmente, como sei que tem inúmeros outros servidores aí. Em nenhum momento, na decisão dele, ele disse, vai caber à reitoria, se você não recadastrar, o direito de suspender seu auxílio. Não, nenhum de vocês tem o direito de suspender meu auxílio, a não ser que uma nova lei fosse colocada para regrar esse elemento, auxílio transporte. Instrução normativa não tem força de lei. O que é que a gente precisa observar? Não sou do direito, acredito que tem outras pessoas que têm uma capacidade até maior do que a minha de falar. A instrução normativa, ela vem para trazer regras, procedimentos para o cumprimento da lei. Se vocês cortarem o meu auxílio transporte com base numa instrução normativa, vocês estarão ferindo a lei que o juiz considerou que deveria, sim, eu, como servidora, receber. Não existe o direito da reitoria, nem do IFALD, nem nenhuma outra instituição federal, de suspender auxílio transporte com base em instrução normativa. É interessante que é tão simples de compreender, mas a gente precisa remoer aqui o óbvio. Vocês não têm, eu digo vocês, os profissionais que agora se encontram me ouvindo, não têm o direito de ferir a lei com base em instrução normativa. O que vai acontecer? Eu acabo me sentindo prejudicada porque eu vou ter que pagar advogado. Eu vou acionar o IFAL novamente, judicialmente. Por quê? Porque o que foi concedido a mim e aos meus colegas é um direito. Não é uma concessão, não é um favor, não é isso o que está lá. E aí, gente, eu gostaria de deixar claro para os servidores que entraram depois. Eu tenho 8 anos de instituição, tem servidores que têm muito mais tempo que eu. Não é assim, você tem carro, danou-se. Não é nada disso. O cálculo é feito com base no transporte coletivo fornecido na cidade onde você atua. E eu não cometo nenhuma ilegalidade ao possuir um veículo. Eu recebo o valor e coloco a gasolina no meu carro, assim como é descontado os 6%. Então, nós estamos aqui tratando de direitos. E aí vem o servidor que falou aí no chat, que é da CGP de Piranhas. E é bom lembrar, viu, gente, que em toda a nossa história aí, Piranhas foi um campus onde a instituição foi punida, né? Foi penalizada por assédio moral. Então, veja, aí o servidor colocou aí no chat que o professor precisa dizer que veio. Como vai provar que você veio? Quando o professor ministra sua aula, registra a frequência de seus alunos, lança no sistema, realiza suas práticas, ele faz as suas atividades avaliativas, ele já está dizendo que veio. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos parar com esse assédio, porque sim, eu me senti assediada quando está lendo lá. Olha, quer dizer que se você não conseguir pegar as tabelas e se você não cumprir o prazo que alguém na reitoria considerou razoável,
eu vou tirar seu auxílio. Gente, se é indenizatório, significa que eu já trabalhei os dias. Como é que você está dizendo que vai cortar? É ilegal. Assim como é ilegal esse cálculo, levando em consideração 6% de 22 dias, mesmo quando o servidor diz que não trabalha e não pediu os 22 dias. Então, vamos aqui sistematizar. Servidor atacando servidor é um vexame. Servidor oprimido servidor é um vexame. Nós somos servidores federais. Isso aqui não é uma escolinha de bairro. Isso aqui não é um coleginho particular que diretor canetou. Não. A lei tem que ser observada. Então, gente, para finalizar, não me estender muito, o que eu digo é o seguinte: vamos ao sindicato. Porque já ficou bastante claro aí que nós temos inúmeras particularidades, servidor em licença maternidade, servidor que está num campus onde não tem transporte coletivo, como é o caso de Palmeira dos Índios, não, que onde eu estamos, não significa que eu vou perder meu direito, não. Então eu só vou ter direito se aqui tiver uma linha de ônibus. Então, gente, para fechar minha fala é o seguinte: está claro que nenhuma outra instituição está assediando os servidores como a nossa. Precisamos de um prazo maior, precisamos discutir a questão da legalidade e precisamos parar com essa história de ameaçar o servidor. Professora Então, Fabiana, não é assim que essa eu peço história vai que a senhora seja funcionar. mais concisa Não é na assim sua que a gente vai chegar a um colocação, termo. certo? E, repito, a decisão judicial precisa ser respeitada. Então, meus amigos, meus colegas técnicos e docentes, vamos ao sindicato. É o sindicato quem vai poder falar de forma fortalecida, exatamente porque o que está acontecendo aí não é nem um pouco razoável. Não é razoável. Tá? Então, aí, gente, a título de encaminhamento, prazo. Precisamos estender o prazo e precisamos estipular os procedimentos de forma legítima, legal e principalmente sabendo que o nosso direito ele tem que ser preservado. Tá, gente? Então, eu termino e agradeço. Márcia, só um minuto antes de você iniciar. Só um minuto. Eu peço a todos que aqui estão que a gente seja um pouco mais conciso nas perguntas. E eu tenho que trazer aqui uma fala, professora Fabiana. Sua fala inicial foi muito feliz, quando a senhora disse que a gente precisa saber utilizar as palavras. É importante que a gente lembre que todos nós que estamos aqui somos servidores dessa instituição, todos. Então, do mesmo jeito que a gente merece, a gente pede respeito, a gente precisa dar respeito. Essa é o princípio base. Lembrem-se todos nós, o assédio ele não vem de cima somente de cima para baixo, ele vem de baixo para cima. Então eu peço a vocês que todos nós que estamos aqui nessa sala, como todas as vezes nós fazemos no DGP Mais Perto de Você, em qualquer reunião, que nós tenhamos respeito com os colegas que aqui estão, todos. Não é necessário uma fala agressiva para defender o seu ponto de vista. Não é necessário desrespeitar o trabalho do outro, porque eu nos sinto desrespeitados, não somente nós quanto DGP, mas as CGPs que aqui estão presentes, que é a voz da gestão de pessoas nos campi. Então, eu peço que todos que aqui estão, não, assertividade não é agressividade, mas desrespeito é quando a gente vai com um tom desrespeitoso. E eu peço respeito a todos que aqui estão. Todos os servidores que fazem parte da gestão de pessoas, todos os servidores que são de outras áreas, mas que também têm importância, que também têm interesse nessa temática. Certo? O objetivo dessa reunião foi que a gente conseguisse levar a informação para todos. Então, é importante a gente ter uma reunião como essa, ter o debate, mas com um tom de respeito. E eu digo a vocês, as portas da DGP, elas estão abertas. Se vocês tiverem dúvidas, a gente pode conversar. Certo? A gente sempre vai estar aqui disposto a conversar. Mas eu peço que nos respeitem, que respeitem os servidores das CGPs dos campi. Respeitem os servidores que lá estão e que aqui estão na DGP. Com diálogo a gente conversa, com respeito. Sempre. E aqui nós não estamos inventando nada que não está previsto ali determinado na lei.
Não está sendo inventado nada. Vocês podem ler a instrução normativa, podem ler o decreto, a gente só está cumprindo o que a lei determina, o que está previsto lá. Então, olha, com um tom de respeito, a gente chega sempre no caminho, sempre. Márcia, pode continuar. Perfeito. Vamos lá, então. Deixa eu esclarecer, talvez eu não tenha me feito entender, eu até peço desculpas se não consegui me fazer, mas o que eu falei não sei se a professora, para a servidora Rosa. Ela perguntou se administrativamente ela poderia ir de carro e solicitar o auxílio transporte. Eu disse que não, porque a normativa, tanto o decreto quanto a medida provisória, ela explica que é somente para o uso coletivo. E ela perguntou se a única forma seria judicialmente. Foi isso que eu disse, que sim, só para ir com veículo próprio, como vocês viram, como eu mostrei na própria decisão que eu coloquei no slide, a única forma é com decisão judicial. E exatamente nos mesmos termos que a senhora falou, senhora Fabiana, com o valor do auxílio transporte coletivo e com a análise não pelas regras da IN, como vem na decisão judicial, com as regras do decreto e da medida provisória. A instrução normativa, ela normatiza no âmbito administrativo o que a gente tem que fazer. No âmbito judicial, o que diz como a gente tem que analisar é a decisão judicial. E é com ela que a gente analisa, é com base nela. A gente não vai fazer nenhuma análise com base na instrução normativa 71 de auxílio transporte judicial. Mas o recadastramento, sim, ele pode ser cobrado tanto para o administrativo quanto para o judicial pela gestão, para fins de pagamento correto. A gente sempre faz o recadastramento de auxílio transporte judicial quando há alteração nos valores recebidos pelos servidores, porque isso consta em 100% das nossas decisões judiciais. E é por isso que a gente faz. E aí, acabou que a fala foi um pouco longa, eu não sei se eu não respondi alguma coisa, então eu queria pedir, Lúcia, que a gente pudesse escutar de novo a professora, para, se eu não respondi alguma coisa, que eu possa responder. Pronto, a gente está aqui aberto. Se quiser repetir a pergunta, se não foi contemplada, pode repetir diretamente. Bom, Rodolfo, vai baixar aí. Bom, gente, eu acho que ficou bastante claro que eu não fui agressiva com ninguém. Eu falei no início da minha fala que estava num auditório, onde estamos aqui num grupo de cerca de 50 ou 60 pessoas, e que estava falando alto para poder ser ouvida. Não estou no microfone, entendeu? Agora, é interessante que o foco foi criar uma narrativa de que eu estava sendo agressiva, quando, na verdade, o foco deveria ser discutir o que eu coloquei no final, prazo e como nós vamos resolver essa situação. Olha, não houve agressividade da minha parte, não houve ofensa. Agora, a lei que fala sobre assédio moral, ela deixa bastante claro isso, né? Ameaça, exposição do servidor diante de outros, como me senti exposta agora, numa narrativa inverídica de que foi agressiva. Mas o ponto não é esse. O ponto é o prazo. Como é que a gente vai trabalhar nessa perspectiva de fazer a observação da lei, sem ferir os nossos direitos, se o prazo já se extingue daqui a 2 dias, tá? E aí eu peço que não entre novamente, né? Parece uma cortina de fumaça, né? Dizer que eu fui agressiva. Não, o meu ponto agora é saber sobre o prazo e sobre o procedimento e a preservação do meu direito enquanto servidora. É só isso. Perfeito. Então, o que eu vou pedir, né? A gente já fez a notificação, em todos os documentos formais foram dado um prazo de 15 dias. O que eu vou solicitar para os servidores que eventualmente não consigam cumprir o prazo? Que enviem um processo solicitando a extensão do prazo
e informando as razões pelas quais não será possível cumprir o prazo determinado, para que a gente analise, certo? Porque realmente, assim, até hoje, até essa reunião, eu não havia recebido nenhum pedido de dilação de prazo formalmente. Então, é isso que a gente vai pedir, que seja solicitado para a gente analisar qual a condição que impede, né, o cumprimento desse prazo. O próximo é Rodrigo Raposo. Eu acredito, assim, que vocês estão sendo muito inflexíveis em relação às necessidades dos servidores. Os servidores estão alegando que o prazo é curto, que nós temos demandas demasiadas. A professora está numa reunião pedagógica e tem uma lista de documentos e vocês agora querem colocar outra coisa, que seria colocar um processo formal para vocês analisarem. Analisarem o quê? Vocês não estão conseguindo ver as necessidades dos servidores? O meu questionamento é esse. Vamos fazer o seguinte. Nós precisamos, como a Márcia mesmo disse, a gente estava pensando em fazer, já ajustando essa questão do recadastramento, já para corroborar, já juntar essa questão da folha, né, Márcia? Da questão do reajuste. O que é que eu penso que seria razoável? A folha fecha no dia 11, não é isso, Márcia? Me confirma. Sim, fecha no dia 11. A folha fecha no dia 11. Então, o que é que a gente poderia fazer? Até meados, assim, da semana que vem, eu penso que seria interessante, a gente poderia estender até a semana que vem. Eu penso que a gente vê direitinho o prazo, o dia, para que não haja nenhum impacto com a questão do fechamento da folha, uma data que seja possível, e a gente comunica. Eu penso que é possível. A gente senta, o DAPP, as CGPs também, a gente vê essa questão da data do fechamento da folha e um dia, realmente, o prazo em que seja razoável, e a gente comunica como foi feito, por memorando, por e-mail, para que não haja nenhum tipo de prejuízo para ninguém, nem para o nosso trabalho, nem também para vocês. Podemos alinhar dessa forma? Ok? Pronto. A gente alinha dessa maneira e a gente comunica. O objetivo nunca é prejudicar, certo? O objetivo é que a gente tenha um alinhamento. Muito bem. Flávia Bofiete, Campus Coruripe. Bom dia, estão me ouvindo? Sim, professora. A minha dúvida é com relação aos documentos solicitados, porque naquelas planilhas da Arsal não constam todos os destinos, como já foi colocado por outros servidores, né? Por exemplo, eu trabalho no campus Coruripe, mas resido em Marechal Deodoro. Então, naquela tabela com os valores e com os trechos, não consta esse valor da passagem, entendeu? Então, eu teria que anexar como o trecho Maceió-Coruripe. E o valor é o mesmo, né? Apesar do trecho não ser o mesmo, o valor é o mesmo. Então, eu vou estar utilizando um documento para comprovar que, na verdade, não comprova, né? Porque eu não resido em Maceió, eu resido em Marechal, e na planilha não tem esse trecho e nem esse valor. Então, isso que eu fico na dúvida, né? Porque eu vou acabar usando um comprovante que, na verdade, não comprova, né? Mas o transporte que a senhora utiliza, a linha se chama Marechal até... Maceió... Isso, Maceió, Coruripe. Maceió, Coruripe. Então, a senhora vai colocar que utiliza essa linha e o valor ele vai constar na tabela da Arsal. Então, para ir a partir de Marechal, a única linha que atende é a que sai de Maceió. O nome é esse e o valor. Então, certo. A senhora vai estar colocando o nome da linha correta e o valor. Certo, só que o meu comprovante de residência, minha dúvida é essa, né? Não é de Maceió.
né, de Marechal. Não, mas isso não é problema, Não é desde que a problema? linha ela atenda o itinerário. Pronto, eu pensei que isso pudesse gerar algum problema, porque, Não. né? Tá, ok. Tâmines. Acho que é o professor Tâmines de Piranhas. Pronto. O senhor, ele está sem microfone, Márcia. O senhor pode digitar a sua dúvida? Não ficou com essa dúvida. Márcia, ele está com dúvida com relação ao uso do veículo próprio. O uso do veículo próprio, para fins de pagamento administrativo, ele não é possível. Administrativamente, só é possível o pagamento para uso de transporte coletivo. Caso o senhor tenha já decisão judicial para utilização de veículo próprio, via de regra, as decisões elas são no sentido de que se pague o auxílio transporte nos dias que houver efetivo deslocamento, pelo valor de que seria gasto, né, com a utilização do transporte coletivo. Não sei se é exatamente essa a dúvida, mas esse é o entendimento. Certo. Foi entendido, Tâmines? Pronto, pode entrar em contato conosco. Perfeito. Sem problema. Deixa-me ver. Simonize. Bom dia, pessoal. Me ouvem bem? Sim. Sim, bom dia. Sou professora do Campus Penedo e atualmente estou na coordenação do curso de Química Industrial. Então, eu coloquei minha dúvida aí no chat, inclusive, mas já que eu já estava com a mão levantada, eu vou fazê-la aqui. Sobre esse registro por parte da coordenação, né? Nós já enviamos o mapa de faltas, mas, como já foi falado também, foi um dos nossos ganhos na greve, foi cair esse ponto, né? Então, mesmo que o ponto não caia por enquanto, será enviado um novo documento por parte da coordenação, para que a gente registre a presença desses professores, porque em momento algum nós da coordenação fomos alertados sobre isso, né? Então, eu só gostaria de saber como é que será feito isso. Virá um novo documento, que nós teremos que registrar a presença do professor ali, né? Claro que não por horários, mas se ele esteve ou não no campus. Ou se, por esse momento inicial, a gente vai continuar apenas enviando o mapa de faltas para a nossa CGP e será computado desta forma. A CGP ela vai necessitar, e isso foi inclusive tema e abordado com todos os diretores, né? A Lúcia, depois ela pode até complementar a minha fala, mas informado para todos, né, de que a gente precisa, já a partir, né, desse mês de março, os dias em que houve o efetivo deslocamento, os dias em que os professores estiveram presencialmente no campus. Não o mapa de falta, porque a gente vai precisar enviar as ocorrências. Então, isso vai ser encaminhado via CGP. A coordenação ela não se responsabilizará nesse momento. Para o DAPP vai ser enviado via CGP. Entendi. Tudo bem, então. Obrigada. Certo. Só ratificando aqui algo que, inclusive, como nós temos aqui diretores gerais, diretores de ensino, diretores administrativos. Na reunião com o colégio de dirigentes, eu avisei da importância de ser enviado, de ser homologado, né, a presencialidade dos servidores enviadas às CGPs, para que fosse realizado os lançamentos. Porque, assim, é importante que, quando essa informação chega para as CGPs reportam para o DAPP, né, Márcia? E a gente precisa que essas homologações sejam feitas até o 5º dia útil de cada mês. Eu me lembro que já repeti algumas vezes, a Adriana já falou na reunião com o colégio de dirigentes, as CGPs também, por isso da importância das chefias estarem aqui também. Porque a gente depende dessas informações, dessas homologações, para a gente poder dar andamento
aos nossos trabalhos. Então, aqui eu ratifico, peço que vocês realizem essas homologações e enviem as CGPs no prazo que é estipulado, certo? Posso só retificar minha fala? É porque, assim, a minha pergunta foi, eu sei que, claro, né, a CGP fará todo esse encaminhamento, mas existe um meio de caminho, né, entre o professor e a CGP. Então, era essa a minha preocupação, de que como as coordenações elas vão se enquadrar nesse papel. Então, nesse momento, a única forma que a gente está se enquadrando é como já estamos, né, via o mapa de faltas. Então, eu acredito que se caso vier algo diferente, então isso deverá ser comunicado a gente, porque até o momento nada nos foi comunicado. Eu acho que é a professora Flávia Boffietti, novamente, professora, é isso? Sim, sou eu. Eu estava escrevendo no chat, surgiu outra dúvida. É que o campus Coruripe estará em férias, né, retornando no dia 22. E um dos documentos solicitados, ele pede que tenha, né, a assinatura, né, da chefia imediata. E aí, nesse caso, como será feito, por exemplo, esse prazo novo que vocês repensaram agora, né, estaria, assim, a partir de hoje a gente está de férias, estaríamos em férias. Então, o chefe imediato talvez não assine, né, não sei, eu posso, né, lógico que a gente acaba falando com ele e ele acaba dando um jeito de assinar, né, mas é outra coisa para também ser repensada, né. Como como os calendários dos campi, eles não são uniformes, cada um tem um prazo diferente, tem uma data de recesso diferente, a gente vai ver, junto à Proença, a questão, viu, Márcia? A gente vê a questão do calendário dos campi, vê quais são os campi realmente que estão em férias, e aí a gente comunica. Pode deixar que a gente comunica. Tanto a direção geral, e aí a gente também informa por e-mail, certo? Podem ficar tranquilos que a gente passa essa informação, sem dificuldade. Pronto, deixa eu ver aqui. Magno, professor, Magno, Campos Batalha. Pode falar. Olá, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo? Sim, Magno. Beleza. Lúcia e demais, qual é o impacto de não informar até o dia 11 para que não entre na folha, né? Qual seria esse impacto e se poderíamos, a depender desse impacto, estender esse prazo por 30 dias. Escutaram? Essa é a minha pergunta. Escutamos, sim. Escutamos, sim. Márcia, sim. Se você quiser, pode iniciar. A gente tem alguns impactos bem grandes em questão de gestão, né? A gente vai estar... Essa nossa folha já está sendo uma folha extremamente complicada. Por quê? Porque os sistemas, né, como a gente já avisou, por todos os meios, né, no Solgov, etc., elas estão fechadas, ainda não tem a data, né, de abertura, que provavelmente vai ser, pelo que o MGI nos informou, entre terça e quarta-feira, e neste momento, nesta folha de abril, a gente não vai mexer em questões financeiras de ajustes manuais. Por quê? Porque o próprio Ministério nos fez essa solicitação em razão de que eles vão fazer os pagamentos dos retroativos nessas rubricas. Então, a gente não pode estar mexendo nelas, né? Então, a gente precisaria desse tempo para fazer o cadastramento o recadastramento, né, dos auxílios transportes judiciais. O auxílio transporte administrativo ele é um pouco mais rápido, porque os cálculos eles são sistêmicos, né? Mas tem esse impacto da questão de trabalho. Nas questões de folha, não vai ser um impacto tão grande, mas nas questões de organização vai ser, sim, um impacto bastante grande, né? Tendo em vista que, a partir da próxima folha de maio, a gente vai ter que estar também atuando em todas essas questões de ajuste de pagamento, de progressão, de incentivo à qualificação, de RT,
e etc. Então, esses são os grandes impactos, são maiores administrativos do que de folha. Mas, se ficar entendido, né, que o prazo de 30 dias ele é necessário, então, né, como a Lúcia já colocou, a gente vai conversar e publicar e alterar esse prazo. Isso. Exatamente assim. A gente vai conversar, ter um alinhamento e a gente comunica, sem dificuldade. Certo, Magno? E demais. Magno, você nos ouve? Não, eu ouvi, eu não entendi essa última fala. No caso, vocês vão conversar e alinhar e depois repassa, é isso? Mas eu já tinha dito, a gente vai ter esse alinhamento e a gente comunica, sem problema. Ah, beleza, tranquilo, tranquilo. Na paz. Obrigado, viu, Lúcia? Parabéns Nada, pelo trabalho. Magno. Igor? Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, Igor. Então, eu como servidor que já estou na CGP há mais ou menos uns 8 anos, eu só queria fazer um pedido que não é só para o auxílio transporte, mas que envolve também essa questão do auxílio transporte. É que a gente, né, que trabalha na CGP, muitas vezes a gente precisa analisar os processos e, eventualmente, pode acontecer da gente precisar de uma complementação de informação, né, ou às vezes precisa atualizar algum dado ou algum documento que está faltando no processo, e a gente, né, que tem o dever de atender, sim, aos direitos dos servidores, mas também tem o dever de zelar, né, pelo nosso trabalho, às vezes a gente precisa pedir uma atualização, um documento mais legível ou mais claro, e o que eu peço, pessoal, é que o pessoal entenda que esse pedido é só para a gente poder atender a legislação e fazer as coisas certinho, com zelo, não é uma imposição de dificuldade, não é uma imposição, assim, uma tentativa, como algumas pessoas às vezes colocam, né? Eu digo isso pela trajetória que eu tenho, o tempo que eu tenho no CGP, né? Não é dificultar o processo, é simplesmente ter um cuidado, né, na hora de deferir, né? E às vezes a gente precisa, né, que complemente a informação, né? Esclareça a informação que está colocada ali naquele processo, tá entendendo? Então, assim, é um pedido que eu faço, né? Toda vez que a gente fizer uma solicitação como essa, entenda o que é necessário, não é uma imposição de dificuldade, nem é uma tentativa, assim, de dificultar, né, a concessão, até porque, quando a gente defere um auxílio de transporte, é o CPF do servidor da CGP que está colocando aquele pagamento ali. Então, eu não quero que o meu zelo seja confundido com uma simples dificuldade em uma tentativa, né, de dificultar a aprovação de um benefício. Perfeito, Igor. Muito obrigada pela sua colocação, sempre pertinente. Vamos lá, professor Tâmines. Agora eu fui para o celular que eu consigo falar, né? Pronto. Eu estava angustiado que eu não consegui me colocar. Vamos lá, a minha dúvida em relação ao transporte lá do veículo próprio, né? Aí, desculpe aí a fala, mas a gente que trabalha longe, né? A diferença de quem trabalha aí perto talvez não tenha essa noção. O que é o coletivo individual, né? Na prática, se eu tenho 2, 3 pessoas, eu posso considerar aquilo ali coletivo. E a possibilidade de a gente vir no transporte, aí vamos falar aqui de Piranhas, né? Piranhas a gente gasta... Professor, está bem distante o áudio. Tá. Está bem baixinho. Melhora? Não, no início a sua fala estava bem, já conseguia ouvir bem. Tá, agora. Agora sim. É porque eu estou no celular e fizeram a ligação, eu suspendi aqui. Vamos lá. Porque a gente, o individual e coletivo, eu vou partir aqui para Piranhas, né? Se eu junto 3 pessoas, 3 professores que vêm por batalha, Piranhas. Uma semana vem no meu carro, outra semana vem no outro carro, outra semana vem no outro carro, a gente reveza, fica bom para todo mundo, né? E eu gasto aqui, digamos, no carro particular, eu gasto 3 horas e meia, 4 horas. Se eu vou me depender de uma van só para atender o requisito, eu vou gastar 6 horas de viagem. Né? É uma distância muito grande, é um desconforto absurdo. Só sabe isso quem um dia já veio para cá numa van ou no micro-ônibus, que ele para em cada cidade. Então, o fato de a gente vir no nosso carro próprio, o gasto é muito maior, que a gente gasta óleo, manutenção, pneu, blá, 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 que eu não quero me estender.
Então, eu acho que a gente deveria rever esse carro particular e ser ressarcido por conta disso, parecido com a van. Eu vou vir de van, boto minha vida em risco. Se vocês andarem nessa van, a van balança o tempo todo, é pneu careca, é um risco absurdo que a gente corre, até de vida. Não é do que eu vim no meu carro, todo revisado, todo certinho, aí deixo o colega de batalha, então venho com outro colega de piranha, essa semana no meu carro, outro no outro. Então, eu acho que a gente deveria, não vou dizer flexibilizar, né? Mas rever como a gente pode colocar isso, que é segurança do servidor, né? Aí agora eu vou sair para almoçar. Se eu tiver meu carro, eu consigo almoçar bem. Se eu não tiver meu carro, eu fico preso sem ter, dependendo dos colegas. Enfim, são dificuldades pessoais que não cabem aqui nesse momento. Mas eu só queria que fosse revisto em relação a isso, né, para a gente não ter que sempre tomar uma medida judicial para ser ressarcido por essa situação, entende? Então eu queria expor esse problema aí para a gente considerar também isso quando for tomar a decisão. Eu gostaria muito que houvesse essa possibilidade da gente pagar administrativamente para o uso de veículo próprio, porque resolveria para nós muitas questões, muitos problemas. Isso já foi discutido, é um pedido, como a Lúcia colocou, né? Não é uma questão só do IFAL. Para agora, nessa última regulamentação, nessa última IN, foram incluídos alguns modais de transportes que antes não tinham, principalmente os modais fluviais, né? Que não é para nós um caso, mas em muitos lugares é. Mas o que eu posso dizer em relação a esse pedido? Não somos nós, como administração local do IFAL, que podemos mudar essa realidade, né? A gente precisa seguir o que está disposto na lei em relação à concessão. E aí eu não posso conceder para carro como se fosse auxílio transporte, como se fosse transporte coletivo, porque a lei determina que o transporte coletivo tem que ser legalmente constituído, e etc. Né? Então, eu não posso ter essa visão, até porque quando eu for fazer a análise não vai dar certo, porque, como o senhor bem disse, a quantidade de horas é diferente, a grade horária é diferente, né? De carro eu posso sair na hora que eu quiser, de ônibus eu tenho que depender do horário do ônibus. Então, são questões que, infelizmente, são questões legais, são postas, e a gente precisa fazer essa análise. Atualmente, para quem vai de carro, a única possibilidade é para uma determinação judicial, né? E administrativamente para o transporte coletivo instituído, regularmente instituído, né? Por empresa que tenha o horário e etc. Então, não sei se eu me fiz entender, mas a gente não pode fazer uma análise, né? Como se fosse a mesma coisa. Exatamente, Márcia. Perfeito. Pode falar, professor. Não, eu agradeço, eu compreendo, entendo o lado de vocês, né? Me sinto prejudicado, não vou dizer que estou conformado com a resposta, mas compreendo, eu consigo olhar o lado de vocês, né? Mas me sinto insatisfeito totalmente, ter que me sujeitar a passar 6, 7 horas numa van, né? Podendo gastar 3 horas e meia, né? Enfim, tem que ir judicial, que jeito? Pois é. Assim, inicialmente, sim, eu quero agradecer, na verdade, inicialmente não, finalizando, né? Eu quero agradecer a vocês pela presença de cada um aqui. Como eu disse, a gente não tem como se estender mais, mas todas as dúvidas, eu já copiei todas as perguntas e as colocações que estão aqui no chat para a gente também colocar no perguntas e respostas, certo? Como eu disse, qualquer dúvida, a gente está aqui na DGP, no DAPP, nas CGPs, aí a gente pode tirar as dúvidas e a gente informa. Ainda hoje, a gente informa por e-mail, por memorando, essa questão do prazo, tá? Para a realização do recadastramento. Muito obrigada a todos e a todas que aqui estão presentes. O Yuri levantou a mão, pode falar, Yuri. Não apenas eu, na verdade, tem uma fila de colegas e eu não estou no início da fila. Aí eu queria fazer essa questão de ordem para que a gente ouvisse, né? Pelo menos as pessoas que ainda não fizeram fala. Não tem como se estender, infelizmente, então, eu já disse. Então que pelo menos a gente possa tomar essa decisão aqui, né? É o espaço mais democrático para essa proposta feita pelo professor Magno de prorrogação por 30 dias. Ser acatada, né? E não os servidores ficarem nessa insegurança e não nessa insegurança.
Não é memorando que vai vir eu mais preciso tarde, né? conversar, eu preciso conversar com o DAPP e também com as CGPs. Não vai ser nada para Não prejudicar. estão todos não vai aqui ser na reunião? insegurança. Não, mas a gente vai conversar e a gente informa. maioria Eu me comprometo. Eu me E aí as comprometo. pessoas que estão com a mão levantada não vão poder falar mais mesmo, perguntar nem Yuri, nada. eu já tinha dito que a gente não tinha como se estender para mais de meio-dia. Existe uma outra reunião. Existem servidores que aqui estão, que vão ter reunião de 1 hora e precisam levar os filhos para a escola e almoçar. É a razão. Mas eu me comprometo com vocês que as dúvidas que estão aqui no chat, que foram colocadas, nós vamos disponibilizar no Perguntas e Respostas e a gente também informa a vocês sem prejuízo nenhum. Ok, Lúcia, eu entendo, e eu sou pai também, sei o que é isso, tem que buscar filho na escola. Eu só peço, então, a última coisa, que é que, como nos últimos TGP mais perto de você tem acontecido, essa gravação dessa reunião seja disponibilizada até o dia seguinte. Sim. Tá bom? Com certeza, Obrigado. sempre. Por nada. Até mais. Márcia, você pode interromper a gravação? Sim, posso sim.